E aí, pessoal, será que temos mais um racha entre o Lula e o Geraldo Alckmin, né? Estamos todos torcendo para isso, é claro. Eu falei em outro vídeo recente aqui do meu canal sobre a questão da Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin apoiando a Tabata do Amaral, pelo menos de forma ainda não oficial, mas já declarando informalmente o seu apoio a ela, enquanto que o Lula já fechou o seu compromisso com o Guilherme Boulos, que é rival da Tabata Amaral lá na maior cidade do país na disputa pela prefeitura, né? Agora parece que está se desenhando mais um racha entre o vice-presidente da República e o seu chefe, o molusco de 9 dedos, Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez em relação à meta fiscal, que é o grande tema do governo atualmente, o grande ponto aí de inflexão, aquilo que está levantando uma série de debates por todos os lados e que está dividindo a base governamental do governo Lula, além de estar prejudicando a imagem econômica do Brasil, é claro, e o próprio apoio que o Lula ainda tem no Congresso Nacional, né? Então vamos conversar a respeito dessa declaração aqui do Geraldo Alckmin, dizendo que o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal, o que não é verdade, porém que de fato o governo deve continuar aí se esforçando para atingir um déficit zero, indo totalmente na contramão do que o Lula tem dito nos últimos dias, né? Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então aqui, o Geraldo Alckmin falou isso hoje, dia 6 de novembro, que é o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, e ele afirmou o seguinte, que o governo federal vai manter o esforço para zerar o déficit. Isso vai totalmente na contramão do que o Lula falou em outras oportunidades, sendo defendido, inclusive por gente graúda ali dentro do PT, como a Gleisi Hoffmann, que fez coro com o seu chefe, mas é claro, ela é coladinha com o Lula, não poderia ser diferente. Mas o Lula falou abertamente, explicitamente, em duas oportunidades que não vai ter meta fiscal zero para o ano que vem, um déficit zerado para 2024. Primeiro ele falou numa conversa com repórteres ali e tudo mais, que o governo, aliás, o país poderia lidar com um déficit de 0,25%, 0,5% do PIB. Depois ele falou numa conversa com o seu gabinete ministerial que ele precisa de dinheiro, dinheiro bom é dinheiro na mão do governo para fazer obra, né? Ou seja, dando a entender que não vai ter responsabilidade, compromisso fiscal nenhum. E mais recentemente ele falou também, aliás, foi ventilado nos bastidores, que o rombo do ano que vem pode chegar a 1% e o governo vai assumir essa peteca aí, inclusive, né? Então, o grande ponto aqui dessa fala do Geraldo Alckmin é justamente esse contraponto que ele faz ao presidente da República, dizendo aí que, de fato, o governo vai perseguir essa meta, né? Nas palavras dele aqui, ó, o governo tem compromisso com responsabilidade fiscal. Se você vai fazer no ano que vem, vai demorar mais 6 meses, se vai ser 0%, 0,5%, é uma questão ainda a ser discutida. Então ele não bateu de frente, até porque ele não tem esse poder, essa prerrogativa de determinar esse tipo de coisa, né? Mas já deixou meio implícita a história. E ele disse também o seguinte, né? Mas o esforço todo será na linha de zerar o déficit fiscal e depois ter superávites fiscais sucessivos. Isso aqui é exatamente o que o Fernando Haddad havia proposto originalmente, né? Como chefe da pasta da Fazenda do governo Lula. 2024 ter um déficit zero, 2025 ter um superávit de 0,5% do PIB e 2026 ter um superávit de 1% do PIB. Claro que o Lula não quer saber nada disso, de ficar economizando dinheiro e nada nesse sentido. Então, entrou em atrito totalmente o presidente Lula com o Fernando Haddad por conta dessa divergência de opiniões, digamos assim. O que o Geraldo Alckmin fez foi basicamente referendar o ponto do Fernando Haddad, né? Olha que coisa interessante a se levar em conta, porque o que isso representa no final das contas? E aí o grande ponto de interesse nessa história. Será que o Geraldo Alckmin, na verdade, não está dando um recado para o mercado financeiro e para o próprio Congresso Nacional, que começou a pressionar o Lula,
E o Fernando Haddad, por conta dessa história aí, será que ele não está dando um recado de que, se ele fosse o presidente da República, então essa história de meta fiscal seria estabelecida e obedecida no próximo ano e nos anos seguintes, coisa que o Lula já deixou claro que não vai fazer, porque agora o Lula assumiu isso de fato, né? Antes estava nas entrelinhas, o pessoal desconfiando, mas o Lula estava mantendo o compromisso ali sem problema nenhum. Agora o Lula deixou claro, explicitou seu pensamento em relação a isso. Todo mundo sabia, mais uma vez que o Molusco abre a boca para falar com suas próprias palavras, assumir que ele vai chutar a meta fiscal sabe-se lá para onde, então você tem esse cenário de que o governo não vai perseguir essa meta, vamos ter rombos fiscais crescentes, como tivemos no passado. E aí você vê o vice-presidente da República aparecendo em público e falando aí que não é bem assim, o governo vai perseguir a meta fiscal, meta zero, vamos ter superávit nos anos seguintes, que é mais ou menos o que o Fernando Haddad havia prometido anteriormente. Ou seja, Geraldo Alckmin está ao mesmo tempo autorizando, dando mais moral para o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, e ao mesmo tempo ele está desmoralizando o presidente da República, desdizendo o que o Lula afirmou. Mais uma vez, Geraldo Alckmin não tem qualquer poder em relação a isso, para tomar esse tipo de decisão aí. Ele tem um ministériozinho dele, mas não é ele quem vai bater o martelo sobre esse ponto, mas isso passa um recado para a sociedade, para o mercado financeiro e para o Congresso Nacional a respeito de qual seria a postura do Geraldo Alckmin caso ele viesse a substituir o Lula na presidência da República. E aí você abre um mar de possibilidades. Será que os parlamentares não vão começar a olhar a coisa toda com olhos mais favoráveis, né? E aí, como nós sabemos muito bem, Geraldo Alckmin é uma criatura do submundo da política. Ele pertence a esse mundo aí do centrão, daquela galera que está sempre andando por ali. Mais do que o Lula. O Lula é um cara da esquerda mesmo, ele não tem uma abrangência muito grande, especialmente no atual Congresso Nacional. Essa é uma vantagem, por exemplo, que o Michel Temer tinha no passado. Ele era um cara desse meio político, uma criatura da política, nascido, gestado ali, tá no Congresso Nacional desde, ou estava, desde os tempos da Constituição Federal. Então, um cara realmente do sistema, e por isso ele foi muito bem-vindo quando ele substituiu a Dilma Rousseff, que estava causando toda uma sorte de problemas para o país. Geraldo Alckmin é um cara igualzinho o Michel Temer no final das contas, Não teve capacidade, capilaridade suficiente para se eleger presidente da República, mas muita gente gostaria de tê-lo nesse cargo, Principalmente se a alternativa for o Lula. Muito melhor o Alckmin nessa história, é claro, para muita gente. Ah, mas e o STF pode barrar? Pode, é claro, o STF manda no Brasil fazer o quê, Todo mundo obedece o que os Supremos Ministros fazem. A grande questão é, será que eles fariam? Será que eles impediriam a chegada do Alckmin ao poder? Porque, na verdade, eu sempre defendo esse ponto aqui no canal, inclusive, o STF não está a serviço do Lula. O Lula está a serviço do STF. Porque o STF é o sistema. O Lula é uma ferramenta que foi usada pelo sistema. Eles precisavam de alguém para derrotar o Bolsonaro. A única opção era o Lula, tiraram o cara lá da prisão, trouxeram ele de volta para o cenário político, acabaram com os processos contra ele e tudo mais, fizeram o escarcéu, o diabo, para colocar ele na presidência da República, conseguiram. Mas para que ele atendesse às suas demandas, aos seus interesses. No momento em que for mais interessante ter o Geraldo Alckmin do que o Lula, então eles vão botar esse cara de escanteio, vão chutar ele para um canto sem problema nenhum. Ninguém vai segurar o Lula nessa história, porque afinal de contas, poucos anos atrás ele estava atrás das grades, o STF permitiu isso tranquilamente. Imagina um impeachment, Claro que eles vão deixar mais fácil ainda, principalmente se a alternativa for o Geraldo Alckmin. No final das contas aí, pode ser que seja esse o interesse do STF desde o início, ter o cara lá, o Alckmin, lá na presidência da República, Mas agora, tratando da previsão do rombo para o ano que vem, em mantendo-se o cenário de termos o Lula como presidente da República, e o pessoal já começou a fazer todas as suas modificações em relação ao déficit para o ano que vem. Ninguém fala em equilíbrio, Ninguém é maluco de pensar nisso aí,
Mas veja só, muitas pessoas, muitos institutos aqui, muitos órgãos, inclusive já projetam alguns, uns que vão mais além, já projetam 1,20% do PIB de rombo no ano que vem, o que dá mais ou menos uns 120 bilhões de reais de déficit fiscal. Aqueles que são mais conservadores aqui pontuam a metade desse valor, dessa estimativa de algumas instituições como o próprio Banco Itaú, né? Mas todo mundo está, de forma geral, pessimista com o resultado primário que vai ser alcançado pelo governo no ano que vem. Ninguém está nem perto daquilo que o governo projeta, porque dentro do arcabouço fiscal, a meta zerada ali, proposta pelo Fernando Haddad, tem um valor, uma banda, né? Uma tolerância de 0,25 pontos percentuais. Então, todo mundo desacredita dessa história. Portanto, isso reforça a minha compreensão a respeito do que eu disse aqui nesse vídeo sobre o Geraldo Alckmin. Ele sabe que o mercado não confia na questão fiscal do governo Lula. Ele tem plena consciência disso, ele está ciente desses números que estão aparecendo aí na sua tela. Quando ele diz aqui, então, que o compromisso fiscal do governo é total, ele quer dizer que o compromisso fiscal de um eventual governo seu, de um eventual governo que venha substituir o Lula por meio de um impeachment, esse governo aí sim tem compromisso com a meta fiscal já estabelecida. Esse é o recado que ele está mandando, no meu entender. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.